Chambord. O sonho de um jovem com o coração de um cavaleiro medieval e a mente de um patrono da Renascença. O majestoso palácio de um rei que ansiava pelo império e pelas mulheres com a mesma paixão. Durante o dia, os gritos das caçadas reais preenchiam o ar. À noite, músicas e sussurros de intriga e romance preenchiam os salões. Acompanhe-nos em uma viagem através desta joia da coroa francesa. Daqui a pouco, nos grandes castelos da Europa. Grandes castelos da Europa. Este é o fértil e ensolarado vale do rio Loire. Loire passa pelo coração da França, tanto geograficamente como espiritualmente. Foi aqui que, durante um século de guerra com a Inglaterra, a ideia da França como nação tomou forma. Onde os avanços do inimigo foram contidos, onde os reis e rainhas da França escolheram para construir os mais belos castelos do mundo. O ano 1520. A França prospera com seu novo rei, um jovem com gosto pela arquitetura, belas mulheres e pela caça. Ele possui uma ambição sem fim para ele e para seu país. Ele espera um dia ser imperador, um outro Carlos Magno, e está determinado a fazer da cultura francesa o orgulho da Renascença europeia. Ele concebe uma fantástica criação no meio desta densa floresta. A maior, a mais extravagante, a mais moderna construção daquela época. Um palácio incomparável que surpreenderia várias gerações descendentes. Chambord. Com suas inúmeras torres e cúpulas, o castelo tem sido comparado tanto a um tabuleiro de xadrez superlotado como a uma mulher de cabelos esvoaçados pelo vento. Certamente o jovem rei romântico de cujo sonho nasceu Chambord teria preferido a última comparação. Francis I tinha somente 20 anos quando sucedeu seu primo no trono no ano de 1515. Criado e mimado por sua mãe viúva, Francis cresceu acompanhando o florescimento da arte renascentista. Ele mostrava muito mais interesse nos relatos de cavaleiros valentes e romances cortesãos do que em seus estudos em latim. Preferia a emoção da caça aos estudos sobre política. Mas era inteligente e de bom coração. E depois de uma longa era de monarcas monótonos e doentes, o povo francês estava encantado com seu rei jovem e cheio de vida. Logo após sua coroação, Francis foi à Itália para ganhar de volta o Ducado de Milão, que tinha sido perdido, ganho e perdido novamente por sua família. Para a surpresa de toda a Europa, ele foi vitorioso. Durante sua triunfante viagem a Milão, Francis teve contato com os artistas e arquitetos da Renascença, a qual ele tinha estudado quando criança. Ele retornou à França trazendo mais do que vitória, trazendo a paixão pelas coisas da Renascença italiana e sonhos de reproduzi-las em seu próprio reino. Conseguiu, inclusive, persuadir o já idoso Leonardo da Vinci a acompanhá-lo de volta à França junto com seu famoso quadro, La Gioconda, mais conhecido como a Mona Lisa. Com a ajuda de Leonardo, Francis conseguiu realizar os seus sonhos. Primeiro, estendendo este castelo em Blois. Mas Blois pertencia à sua rainha e seus filhos. Seu reconhecimento como monarca renascentista exigia que ele tivesse o seu próprio castelo. Imponente como a Europa jamais havia visto. Seus olhos voltaram-se para os arredores da grande floresta de Chambord. Dizem que foi o amor por uma mulher que o trouxe aqui. Seu romance proibido com uma bela condessa que morava nas redondezas. É bem provável que a abundância de animais de caça tenha traído Francis a Chambord.
Embora o solo pantanoso tornasse o local aquém do ideal, Francis tinha se decidido. Seu castelo se ergueria neste local. Em 1519, os trabalhadores começaram a árdua tarefa de limpar e cercar a área. Construíram um muro de 34 quilômetros. Um enorme empreendimento que circundava uma área do tamanho de Paris. Esta foi uma época mágica. Francis parecia destinado à grandeza. Ele chegou a ser chamado de Carlos Magno II. Mas na Alemanha, um outro jovem estava assumindo uma posição de poder, um novo líder do Sacro Império Romano, Charles V. Com apenas 19 anos, controlava a Alemanha e a Espanha, mas desejava mais. A França e seu rei ambicioso eram um obstáculo. Ninguém sabe exatamente quem desenhou Chambord. É evidente que ele tem características de Leonardo da Vinci, mas ele morreu pouco antes da construção começar em 1519. A morte de Leonardo foi um choque para Francis, que venerava o artista. Um historiador descreve de maneira comovente como o jovem rei segurou a cabeça de Leonardo nos seus últimos momentos. Na verdade, Francis estava muito longe celebrando o nascimento do seu segundo filho quando ele recebeu a notícia da morte de Leonardo. O desenho de Chambord reflete o desejo de Francis de reproduzir uma versão francesa da Renascença italiana. A estrutura do castelo é italiana, mas o canto das torres é francês medieval. A planta do salão é única, centrada numa cruz grega que divide o castelo em 4 blocos separados. Onde os braços da cruz encontram-se, emerge uma escada em espiral. Foi construída de maneira tão genial que quem sobe pode ver quem desce, embora nunca se encontrem, pois, na verdade, existem 2 lances de escada enrolados um no outro. Um símbolo do gênio de Leonardo da Vinci. Estes desenhos de Leonardo mostram uma escada desenhada com 4 lances distintos. Supõe-se que o grande artista a desenhou para Chambord, porém o chefe dos pedreiros que supervisionou a construção do castelo simplificou o desenho para 2 lances. A escada ainda é um portento de engenhosidade e ingenuidade até hoje. O castelo seria tudo o que Francis tinha esperado. Uma surpreendente combinação da tradição francesa, da Renascença italiana e do gênio e extravagância de Leonardo. Francis procurou garantir que seu emblema fosse visivelmente espalhado por todo o castelo. Outro símbolo de Francis que adorna o castelo, a salamandra. Conforme a lenda, a salamandra andava pelo fogo ilesa. A mãe de Francis a escolheu como um símbolo de força e coragem para seu filho. Aqui está outra demonstração de ambição ardente do jovem rei de forjar o império. Acima da cabeça de cada fera encontra-se uma coroa imperial, símbolo de audácia para um rei. Na verdade, somente o seu impiedoso rival, Charles V, usaria a coroa imperial. Francis e seu castelo pagariam caro por sua ambição imperial. Em 1925, na Batalha de Pavia, o destino favoreceu seu inimigo. Francis foi ferido e capturado. Durante um ano, ele sofreu numa prisão espanhola e a construção de Chambord ficou estacionada. Em 1526, Francis conseguiu voltar para Chambord, mais ansioso do que nunca para terminar seu palácio. Ele havia pago um preço alto por sua libertação. Charles V ganhou parte da França e os 2 filhos de Francis foram como reféns. Provavelmente foi durante essas visitas à área de construção que Francis decidiu adicionar 2 alas ao castelo. Talvez só então ele tenha notado que a perfeita simetria de sua estrutura tinha seus inconvenientes. Ela dividiu o castelo em 32 aposentos idênticos e um rei que sonhava com um império jamais poderia viver em acomodações exatamente iguais às dos seus subordinados. Para preservar a nítida simetria, Francis adicionaria 2 alas, uma para os aposentos reais e outra para a capela. Assim, o novo desenho pagaria tributo a ambos, Deus e rei. A partir de 1526, 1.800 homens trabalharam constantemente na construção do castelo.
O maravilhoso castelo em Chambord gradualmente adquiriu forma e estava pronto para saudar seus primeiros visitantes. Francis I não era o mesmo depois da sua prisão na Espanha. A incessante luta contra seu inimigo mortal, Charles V, impôs seu preço. Ele não era mais o cavaleiro cheio de vida. Caçar, um dos prazeres de sua juventude, tornou-se uma fuga para os problemas com as fronteiras. E assim ele e sua suntuosa corte vinham para Chambord se refugiar. Durante o verão, Chambord ficava vazio. Caçar era um passatempo do inverno. O rei organizava viagens com sua corte, onde passavam de alguns dias a algumas semanas caçando. Centenas de empregados, cerca de 1000 cavalos, viajavam de castelo para castelo, carregando toda a mobília, tapeçarias, candelabros, roupas e louças para este grupo de nobres e cortesãos. Típico do instinto de grandiosidade de Francis, o número de cortes aumentou no seu reinado, incluindo muitas damas da nobreza. Ele gostava de dizer que uma corte sem damas bonitas era como a primavera sem rosas. Posteriormente, seu séquito ocupou cada quarto do castelo, inclusive estes sótãos espaçosos. Ao chegarem, os criados transformavam o gélido castelo de pedra em um lugar quente e aconchegante, acendendo as lareiras em cada quarto, pendurando tapeçarias e grossas cobertas de veludo nas paredes. Os empregados colocavam ripas de madeira dentro dessas fendas, cimentando-as com argila e capim. Marcações nas vigas orientavam a montagem. Não é coincidência o fato de que as vigas do telhado assemelhem-se às armações de barcos. O telhado foi construído por armadores de barcos que trabalhavam no castelo durante o inverno, quando os estaleiros estavam fechados. A construção da ala real não foi concluída até 1547, o mesmo ano em que Francis morreu. Ele deve ter ficado no seu magnífico quarto real durante suas últimas visitas a Chambord naquele ano, cercado por seu séquito. Naquele tempo, o rei devia dividir sua cama não só com sua esposa, mas com hóspedes favorecidos também. Privacidade não era considerada um luxo. Uma comitiva de empregados cercavam o rei quando ele estava na corte, caçando na floresta ou dormindo em sua cama. À noite, os empregados dormiam em camas de armar em volta da cama do seu senhor. A presença de Francis é sentida por toda parte. O escritório do rei, anexo ao quarto de dormir, foi planejado para oferecer-lhe refúgio do tumulto da corte. O teto, esculpido nos mínimos detalhes, tem como característica a inicial F e o seu emblema, a salamandra. A arquitetura não se limitou a Chambord. De fato, nenhum outro monarca construiu tantos castelos. Mas foi aqui em Chambord que sua visão de uma autêntica renascença francesa atingiu seu ápice. Aqui, Francis não poupou nenhum gasto ou esforço. Aqui ele reverenciou cada detalhe da elegância arquitetônica. Sob vários pontos de vista, Chambord é tão impraticável quanto bonito. Pode-se ter certeza de que, quando o castelo foi planejado, não se tinha em mente a conveniência dos empregados. Cozinhas permanentes não foram construídas, considerando que o castelo ficava vazio, exceto por uma semana ou 2 por ano. Os criados tinham que cozinhar a comida em lareiras no porão e então carregá-las pelas escadas e corredores para abastecer os aposentos reais. Com muita frequência, a comida chegava fria. Um fogão foi construído no quarto vizinho a cada aposento para esquentar os alimentos. Aqui, a comida podia ser requentada. O melhor momento de Chambord e talvez o único triunfo real de Francis sobre seu rival Charles V veio em 1539. Durante uma das curtas tréguas que houve entre os dois, Francis ofereceu uma recepção de 1 semana para o seu inimigo mortal. Dizem que vários grupos de damas bem jovens precediam o imperador onde quer que ele fosse, jogando pétalas de rosa no seu caminho.
Charles ficou muito impressionado, declarando que Chambord e sua ornamentação eram a síntese de tudo que o esforço humano pode alcançar. Nas ocasiões dessas visitas reais, a caça era a ocupação do dia inteiro. Conforme a tradição, os únicos terraços em Chambord foram construídos para que as damas da corte pudessem assistir os caçadores e admirar a coragem dos seus nobres. É mais provável que estes sejam mais uma marca do grande Leonardo da Vinci, desenhados para permitir um ponto de vista perfeito para observar o fantástico aglomerado de formas que surgem no nível superior. As noites em Chambord eram perfeitas para banquetes e brincadeiras. Os convidados se reuniam sobre a escada em espiral e em volta dela, sussurrando e gritando. No segundo andar do castelo, música e dança enchiam os quartos, subindo pela espiral da escadaria. À noite, bailes grandiosos transformavam Chambord no palácio dos contos de fadas do mago Apolidon, personagem de um romance espanhol do século XIV que falava de cavaleiros românticos. Francis providenciou sua tradução do original e sua corte procurava viver à sua imagem. O resplandecente contorno de Chambord deve ter vindo direto dos iluminados manuscritos medievais. Eles guardam um clima romântico de uma época que Francis, o grande patrono da Renascença, nunca parou de celebrar. A morte de Francis em 1547 marcou o fim da Era Dourada do Vale Loire. A família real mudou-se para Paris para ficar mais próxima do centro político da França. Durante os 400 anos seguintes, Chambord ficou vazio, incrivelmente belo e virtualmente impossível de se viver. Diversos proprietários e convidados de honra hospedaram-se aqui de tempos em tempos, cada um deixando vestígios de sua influência, o que fez com que muito da atmosfera renascentista do castelo se perdesse. Mas a escadaria central e as galerias em volta permaneceram intocadas e nunca perderam o poder de encantar e intrigar. A dupla espiral desta escada era o lugar preferido pelas crianças para brincarem de esconde-esconde. A abundância de talhos decorativos faz deste lugar um dos exemplos mais raros da escultura renascentista na França e causa deleite nas crianças. Periodicamente, Chambord mostrou sinais de descuido. Elementos decorativos deterioraram-se, vazamentos apareceram nos telhados e uma série de paredes ameaçaram desmoronar. Com Luís XIV, Chambord logo recobrou sua vida. O Rei Sol estava encantado com esta magnífica estrutura, prenúncio arquitetônico de Versalhes. Ele começou as restaurações e construiu esse aposento no centro do castelo, deixando a ala real livre. Painéis de madeira, cortinas e tacos no chão trouxeram conforto ao castelo. Na verdade, a construção de Chambord nunca foi concluída. Artesãos e construtores têm trabalhado aqui de tempos em tempos por cerca de 500 anos. As restaurações ainda continuam nos dias de hoje, requerendo o mesmo artesanato detalhado da época de Francis I. Depois que os pedreiros escolhem a pedra, o escultor esculpe magníficos detalhes. Apenas este F demora 3 dias para ser feito. Embora tenham sido feitas extensas restaurações, algumas pedras originais foram mantidas.
Esta data de 1533. Esta é a segunda restauração importante da torre que coroa a escadaria central. Durante a primeira restauração no século XVIII, os trabalhadores removeram a maior parte da estrutura original e armazenaram-na em uma sala no andar térreo, abaixo dos aposentos reais, e aí permanecem até hoje. Chambord é hoje parte do Tesouro Nacional, uma meca para os turistas e uma valiosa reserva de caça para os presidentes da França e seus convidados importantes. Em certo sentido, apesar da passagem dos séculos, Chambord ainda pertence a um momento crucial da história. Num tempo onde o romantismo e a superstição da Idade Média abriam caminho à racionalidade do Renascimento. Reflete, assim, o jovem idealista que o construiu. No coração de uma floresta grandiosa sobrevive a visão mágica de um homem que foi ao mesmo tempo cavaleiro medieval e rei filósofo renascentista. Chambord.